Olá, meu nome é Gustavo Farias, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Pontes Lacerda, da área de Física. E aqui temos mais um vídeo, tá, do projeto Enem na Fronteira Oeste, um vídeo da área de Física. Então aqui eu vou pegar uma questão da área de Física, que caiu no Enem do ano passado, no caso 2022, e vamos resolver e comentar essa questão. A questão escolhida aqui de física é a questão 111, tá? E eu vou ler ela primeiro aqui, depois a gente parte para a solução da mesma, tá? Questão 111. O manual de uma ducha elétrica informa os seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente. Apresenta as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então você tem uma tabela aqui, onde você tem a vazão em litros por minuto, tá? E você tem dois valores de vazão, 3 e 6 litros por minuto. Aqui do lado você vai ter a variação de temperatura em graus Celsius correspondente a cada vazão. Então aqui, né, você vai ter o modo morno, quente e superquente, né, que você consegue configurar ajustando o seu chuveiro ali. Então, numa vazão de 3 litros por minuto, modo morno, você vai ter uma variação de 10 graus Celsius, modo quente 20 e modo superquente 30. Com uma vazão de 6 litros por minuto, no modo morno você vai ter que variação de temperatura 5 graus Celsius, 10 graus Celsius e 15 graus Celsius, tá? Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta o calor específico de 4,2 Joule dividido por grama-grau Celsius e densidade 1000 grama por litro. O disjuntor adequado para essa proteção dessa ducha é especificado por... Aí você tem as opções: disjuntor de 60 A, item B 30 A, item C 20 A, item D 10 A e item E 5 A. Então aqui ele te dá, né, a vazão em função da variação de temperatura e te dá algumas informações também. Ele diz que a DDP na qual o chuveiro é ligado é de 220 volts. Também te dá algumas características térmicas, né, da água. Então, o calor específico da água, 4,2 Joule por grau Celsius, e a densidade da água também foi fornecida em gramas por litro, tá? Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar um pouco do conceito de potência elétrica e também do conceito de potência térmica, tá? Então, o que vai acontecer dentro do chuveiro? Dentro do chuveiro você vai ter uma resistência, né, que ao passar a corrente elétrica por essa resistência, ela por efeito Joule, né, essa resistência, como é um fio, ela aquece, né? Então, pela passagem de corrente elétrica num fio, você tem, né, o aquecimento desse fio. Isso chama-se efeito Joule. Portanto, quando a água entra dentro desse compartimento, com o chuveiro, o que vai acontecer? Ela entra em contato direto com a resistência que estará aquecida. Portanto, você tem uma transferência de energia térmica por efeito Joule para energia térmica. Tá? Então, você tem uma transferência de energia elétrica, por efeito Joule, para a energia térmica da água, aquecendo a água. Então, você tem uma conversão, né, da energia elétrica se transformando em temperatura por efeito Joule, e toda essa energia, já que o sistema está fechado e isolado, né, considerando o sistema fechado e isolado, toda essa energia é convertida em calor e absorvida pela água. Então, ou seja, toda energia, ou vamos aqui falar de um tipo de energia, de uma taxa de transferência de energia pelo tempo, que é chamado de potência, né? Então, a gente fala que a potência elétrica, né, vai ser igual à potência térmica, ou seja, toda a potência elétrica dissipada pelo resistor aquecido é absorvido pela água através de potência térmica. Então,
matematicamente falando, a gente tem que a potência elétrica é igual à potência térmica. E a gente vai usar essa informação para resolver o nosso problema. Então, primeiro, vamos trabalhar com a potência térmica. A potência térmica, ela envolve a taxa, né, de transferência de calor por intervalo de tempo. Então, a gente pode escrever que a potência térmica é igual ao calor sobre o tempo, né, Q sobre ΔT. Mas a gente vai dar uma arrumada nessa fórmula para conseguir aparecer dentro dessa fórmula algumas informações que o próprio exercício dá, tá bom? Então, primeira coisa, vamos lembrar do nosso estudo lá de calorimetria, que o calor Q, responsável pelo aumento de temperatura, é o calor sensível, né? Então, você sabe que Q é igual a mc ΔT, onde m é massa, C é o calor específico da substância, que no caso é a água, e o ΔT é a variação de temperatura, tá? Tudo isso dividido por ΔT de tempo, tá? Para seguir a fórmula da potência. Mas, sabendo que massa é igual a densidade vezes volume, aí aqui a gente também tem que lembrar do conceito de densidade, né? Que densidade é massa sobre volume. Se você pegar essa formulazinha e isolar a massa, que é o m, você vai ter que a massa é igual a densidade vezes volume. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque ele não me deu a massa de água, mas sim a densidade. Então, seria interessante aparecer a densidade nessa fórmula. Continuando, potência térmica vai ser igual, no lugar da massa, eu coloco densidade vezes volume. Então, fica densidade vezes volume, vezes o calor específico, né, seguindo essa fórmula aqui, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Ainda mais uma modificaçãozinha para essa dedução se contextualizar no exercício em si. Então, observando que V sobre ΔT é a própria vazão. Então, lembra que, olha só, vamos voltar aqui. O exercício me deu a vazão, que ela é em litro por minuto. Litro é medida de volume e minuto é medida de tempo. Então, lá na minha fórmula que apareceu o volume sobre o tempo, é a minha própria vazão, que tem dois valores aqui, 3 e 6. Voltando lá para a minha fórmula, né? Observando que V sobre ΔT é a própria vazão, então nós temos que a potência térmica é densidade vezes vazão vezes calor específico vezes variação de temperatura, tá? Ou seja, por essa fórmula aqui, a gente vê que a potência térmica ela depende tanto da vazão quanto da variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a vazão e quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a minha potência térmica, tá? Então, voltando aqui, ó, isso é uma análise que a gente tem que fazer no exercício. Quanto maior a vazão e maior a potência térmica, quanto maior a vazão e maior a variação de temperatura, maior vai ser a potência térmica. Então, nós temos que pegar esses dois valores, né? Nós podemos fazer os nossos cálculos com esses dois valores. Por quê? A gente está querendo a potência máxima, né? Porque o disjuntor ele vai desligar quando a potência elétrica ali for máxima, né? Então, eu tenho que pegar os maiores valores. Então, teria que ser 3 com 30 ou 6 com 15. Se você observar a multiplicação de 3 com 30 e 6 com 15, isso dá 90. Então, nessas duas situações, você vai ter a potência máxima elétrica, tá? Então, o próximo passo é calcular com os valores que o exercício deu, né, forneceu, calcular a potência térmica e depois, né, a gente vai trabalhar com a potência elétrica e fecha o nosso problema. Então, vamos lá. Potência térmica, nós temos, né, que a massa é 1000 gramas por litro, tá? E aí eu deixei as unidades em vermelho, para a gente entender depois o que vai acontecer com elas. Vezes 3 litros por 60 segundos. Olha só, aqui eu deixei a unidade de volume em litros, né? Eu peguei aqui, ó, eu peguei esse primeiro aqui, 3 com 30, né? Então aqui eu deixei litro, eu deixei volume em litros e aqui eu deixei o tempo
aqui está em minutos, né? Eu passei para segundos, tá? Por que isso? Para no final, né, a minha resposta ficar em segundos, que está no Sistema Internacional de Unidades, né? Então vamos lá. Aqui eu peguei 3, né, litros com 60 segundos, tá? Que é a transformação de 1 minuto para segundo. Vezes 4,2, né, joule, grama, grau Celsius, que é a massa, o calor específico da água, e vezes 30 graus Celsius, que é a variação correspondente de temperatura. Nós podemos observar aqui que a grama se cancela, o litro, né, unidade de volume, se cancela, e unidade de temperatura graus Celsius se cancela, restando apenas joule por segundo, que é a unidade watts para potência, né? Se você fizer essa conta, né, você vai encontrar o valor de 6.300 joule por segundo, que, né, joule por segundo é watts, né? Então você encontrou a potência térmica de 6.300 watts. Bom, não resolvemos ainda o nosso exercício. Nós queremos encontrar a corrente máxima. Mas aí entra, né, o nosso conceito lá do início, que toda a potência elétrica vai se transformar em potência térmica. A potência térmica a gente já calculou que é 6.300 watts. Então, eu tenho que trabalhar agora com a potência elétrica. Olha só, a principal forma de calcular a potência elétrica de aparelhos, né? A gente vai lembrar lá do nosso estudo de eletricidade, é que potência elétrica é tensão, né? Ou DDP, que é o U, vezes a corrente elétrica I. E aqui, no nosso caso, essa corrente elétrica vai ser a corrente elétrica máxima. Então, como eu estou procurando a corrente elétrica I, eu isolo ela. Então, isso aqui fica potência elétrica dividido pela DDP. Como a potência elétrica tem que ser igual à potência térmica, e a potência térmica eu já encontrei que é 6.300 watts, basta eu substituir potência elétrica, 6.300 watts, dividido por 220 volts, que é a tensão que o chuveiro está ligado, conforme o exercício mostrou. E isso, se você dividir, vai dar uma corrente elétrica de 28,63 A ou aproximadamente 30 A, tá? Que é o resultado B. Então, você precisa de um disjuntor de no mínimo 30 A para ligar esse chuveiro. Então, essa é a resolução da questão 111, pessoal. Até a próxima.